Oi, eu sou o do Aniquilação E eu sou o Lubongo. e vampiro que morde não ladra, não chupa, não morde. É isso. Você entendeu? Estamos aqui no episódio 7 de Hexa Teorias, a nossa série onde a gente assiste o último episódio de Hexatomb e faz um quadro de teorias com todas as coisas mais malucas que você já viu na sua vida. Não é, Luizão? Pois é. E, bom, infelizmente, o Mad Max aconteceu. Perfeito. Esse episódio, como eu falo todo episódio, vai ser provavelmente mais curto também, porque o último episódio ele foi o episódio de Hexatomb, foi o episódio mais sobre luta, né? O consequências, combate, mas teve bastante coisa interessante. E hoje falaremos sobre Kian. Você sempre fala isso, você Já, sempre fala que vai ser o episódio mais curto, que não sei o que. Aí vai lá, o episódio é mais longo que o passado. cara, nos primeiros episódios eu achava que a gente ia chegar a ter um de meia hora, um de 20 minutos, mas eu já entendi que isso é impossível. Ixi. Então vamos começar? Você quer falar alguma coisinha antes de começar? É. Bom, mas pro futuro eu tenho. Não me deixa a gente do futuro esquecer disso. Quando a gente for Já falar dos esqueci. grupos. Vambora. Fechou. Estamos aqui, Hexatom episódio 7. E já vamos começar com? Começar com a abertura, que, como já vimos, está com a intenção de aberturar, não é verdade? Será que é verdade? Porque, né? A abertura ainda não Não aberturou está 100%. completa. É verdade, ainda não está completa. E aqui, a gente já vai começar direto aqui. Hoje a gente já tem alguns episódios que a gente está fazendo isso. Que a gente está pegando aquelas imagens, né, de todos dos personagens de cada grupo que aparece na abertura. Que cada personagem novo que aparece, ele está na abertura. Ele surge na abertura e a gente comenta um pouco sobre ele. Como você pode ver, tem algo diferente nessa daqui, pois eu risquei especificamente os personagens que morreram nesse episódio. Começando com o Dalmo, nosso herói, Salvador, também. Triste. Dalmo foi o primeiro jogador a morrer, primeiro personagem de jogador a morrer, mas que não tenha sido ele que criou. O E Abelha. tem que dizer, tá? A morte do Dawn me pegou muito Não, forte. Muito forte. a gente já Na começa hora com que ele ele morreu, eu já chorei. Aí depois que os players no chegaram no circo cemitério. e viram o Dalmo, chorei de novo. Na hora que eles se enterraram, chorei de novo. Então Foi, foi forte. foi uma tempestade, né? Foi um tornado de Um emoções. turbilhão, um tornado. Que já é nosso momento para homenagear o Abelho também, porque o Abelho ele foi e ainda é, não morreu, foi só o personagem que morreu. A abelha Ele morreu! Dalmo morreu, a abelha morreu. Você deu no um tiro nele. no Hexatomb ele foi um ótimo jogador. Foi até assim, é impressionante. A gente já falou algumas vezes que é impressionante como todos os jogadores aqui estão brilhando demais em vários momentos Então, específicos. E o Abelha abelha. claramente ele é simplesmente o cara perfeito pra fazer RP. Ele consegue fazer sério quando precisa, ele consegue fazer as piadinhas que quebra momentos e é engraçado pra caramba. E ele ainda. Ele começou, né? Ele travou um pouco no sistema, ele estava escalonando para ficar bom, mas não deu tempo, né? Mas tá bom. Ele é um ótimo jogador, com certeza, mano. Eu espero que ele volte em algum momento aí, às Calamidade vezes como parte o 2. Dominique. Imagina, um Dominique voltando. Agora, tudo que ele sabe, o Dominique ia ser outra coisa que a gente ia ver. Ou Tuco. É verdade, mas calma. O Tuco deixa pra depois. Dito isso, a Abelha, um ótimo jogador. Maravilhoso. Foi muito bom ver ele jogando todos esses episódios. Desde o começo da paçoca, que ele foi levando até o final. E Assim, se a digo gente for aqui. pensar, Hum, o abelha, ele sobreviveu mais que o Luiz, né? Porque o Luiz ele deu o terceiro episódio lá, ele morreu, e aí, né? O abelha é aguentou até o verdade. sétimo. É verdade, é verdade. Sendo iniciante, hein? Pensa nisso. E apanhou bastante. Não dá nem pra dizer que não foi apanhando. Porque ele apanhou muito durante esses episódios. E sobreviveu. Mas aí não deu, né? Quis bater de frente com o Raziel. Raziel não tava pra brincadeira, mano.
Que inclusive Foda. foi a escolha que mais fazia sentido pra mim. Foi de fato ele tentar proteger o Henry, o sacrifício dele, né? Bizarro. Ao invés de só sair correndo. Ah, morre aí, Henry, que se for. É. Mas também, se ele Perfeito. tivesse chegado no Velizar, ele tinha desmontado o Velizar. Não, é verdade. Eu acho que se ele tivesse dado uma focada no Velizar e se ninguém fosse ajudar o Velizar, ele. Acho que o Velizar ia falar: eita! Eita, ele tinha que dar um hit kill ali antes de ele fazer qualquer coisa, que foi mais ou menos o que ele fez. Mas é que ele já tinha tomado do Raziel, né? Mas se não fosse o golpe do Raziel, ele teria com certeza amassado o Velizar. E se ele não morresse, o Velizar, mesmo talvez levando o down ou não, o Velizar ele ia sair tudo lascado. Ia ser tipo o Franco do começo desse episódio. Foi atropelar. Mas digo aqui uma Cuidado que você tristeza. fala. Digo aqui uma tristeza. Que a abelha, por mais que tentou bastante, não conseguiu usar a rubra. Nossa, Rubra. Ah, ele depois que ele descobriu da existência da rubra, ele ficou falando da rubra todo lado. E seria perfeito ver ele usando a rubra e vendo que é uma bosta. Sei lá o efeito que ia dar, mas ia ser maravilhoso. Vamos pra próxima coisa então. Você quer falar alguma coisa do abelha? Do Down? Eu espero que a abelha volte. Volte pra Calamidade parte 2. Perfeito. Maravilhoso. Vamos então para o próximo. Os psicoleiras. Ah, Quem quiser comentar mais desse aí primeiro? Não primeiramente, sabia. queria dizer que no início do episódio passado, um carinha aí, bem desgraçado, disse uns 5 segundos de episódio que o Franco ia morrer. E, bom, tá feliz? Pergunta pra Valeu a ele. Quem foi que pena? falou isso? Quem foi que falou Valeu a isso? pena? Valeu a pena? Me responde. Valeu a pena? Quem foi que falou isso? Eu não conheço esse cara, mano. Não conhece, né? Não É conheço, bom. não conheço. É a Felizmente. primeira vez que eu, Draniquilação, participo de um episódio de Hexa Teorias. É. Mas em suas outras vidas. Nas vidas passadas. Ixi, é difícil lembrar das vidas passadas. É difícil, né? Não, mas concordo com você, mano. Estou muito triste que o Ale morreu. Ele parecia ser um personagem muito incrível ali pra aparecer. Até usar os rituais dele, usar essa espada, guitarra, keitar dele. Mas ele não conseguiu fazer muita coisa, realmente foi muito triste, né? Pois Ele é. devorado por um lobo. Meu meninão Franco não teve nem o que fazer. Ah, é, né? Teve o Franco que morreu também, nem lembrava. Como é que foi que ele morreu? Não sei, mano. Francamente, mano, desse episódio fez eu perder a cabeça, mano. Então, já nem lembro mais das coisas. É engraçado pra ti, né? É engraçado. Então, beleza. Mas, mas se o Eloy tivesse ido dessa pra melhor, acho Não que teríamos Kelloy. teríamos um problema aqui, tá? Teríamos um problema. A Cindy não tinha risco nenhum de morrer, pra ser sincero, né? É, não tinha. E o Caio eu sinto que tinha um risco ali, mas o Celtic olhou e falou: caramba, estamos quase 7 horas aqui. Vamos cortar o kibunga aqui e falar: ó, o Caio correu e tá vivo, tá vivaço. Pior que é foda, velho. Talvez se O eles Caio é muito demorassem gold. mais, O né? cara tancou o Kibungo no grito, velho. No scrimão. E ainda com sono, hein? Eu sei lá qual que é o problema de sono que ele tem, mano. Às vezes é o mesmo do. De quem? Ah, não, 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 de ninguém não. De ninguém não. Tá bom. Podemos pro próximo? Seguimos. Você quer falar um pouco do menino? Eu gostaria de pedir né, um minutinho de silêncio pro meu menininho Franco, que infelizmente não teve chance. Indo pro próximo aqui. Os couraças. Os couraças. Morreu uma galera, né? Foi quase todo mundo aqui de. Dessa pra pior ou melhor, não é difícil saber, né? Eles não caíram na tentação da gostosa. Não caiu. Ah, já caiu. Bom, isso é complicado.
Mas a minha regra é, né? Seguinte. Sim, vou. Vamos começar. A primeira morte foi o Chispa, né? Nossa, o Chispa, coitado, mano. O Chispa nem teve Merecidíssimo, né? chance. Merecidíssimo, tinha que morrer mesmo. Se assim, se fosse pra morrer só um, tinha que ser o Chispa, deixava o sacrifício vivo, matava o Caíto. Pois é. Precisava morrer mesmo, e é isso. Safado, matou o Tarrafa. Matadores de Tarrafa não merecem viver, e todo o seu grupinho também tem que morrer, e é isso aí. Morreu a É, o Ana foda é também, que. essa bosta aí que também só pensava em namorar. A Escarlata realmente é muito uma triste perda, né, e tal. É... Sim, claro. E o Torvo. O Torvo tomou de morador. Tomou de morador, acontece. E o Miasma também, não vimos ele explodindo, porque, pra ser sincero, não deu tempo, né? Bem dizer, ele explodiu, né? Ele explodiu. Apareceu na visão do labirinto, aí o labirinto piscou e ele não tava mais lá, né? Então, Ele virou pó. virou pó. Que nem Claro Obscure. Mas o Argano saiu vivo, né? É, aparentemente ele tá vivo, mas logo vai morrer também. Será? Ele Não é tá fácil fraco, ver o né? Argano. Vamos seguindo. Os vampiros. Aqui, né, ainda falta 2 O vampiros Raziel e a pra Alvira. aparecer aqui, né? Raziel e Alvira. Que provavelmente vai aparecer. Provavelmente não, né? Vai aparecer Vai nesse aparecer próximo no episódio. próximo já. Mas os 2 outros vampiros já que apareceram no episódio anterior, né? No 6, eles já estão aqui. Que é o Verizar e o Zéfiro. Zéfiro, yeah. Que é o cachorrão e o Nosferatu, que fica apagando a luz, né? Ah, é o Nosferatu. Tão vivo, né? Só foi lá. E ele tem, né, o poder da curiosidade mórbida lá, muito louco. Ritual de conhecimento. É, olhar da curiosidade mórbida, né? É. E a Sabara. Puta nome gigante de ritual, hein? Inclusive, o Zéfiro comeu a Lê e é isso aí, né? O cara só chegou, engoliu, né? Ele concluiu uma das batidas de sino lá, né? Pois é, isso aí é foda, mano. Então, É, o Raziel acontece. também, né? Ah, o Raziel também, com certeza. Assim, tudo Raziel é algo a ser discutido. Porque o Franco, ele botou fogo no lugar lá, né? Pra tapar a passagem. O Raziel, ele passou pelo fogo, que deu Formou a aura. entender que ele, né? Pelo menos o Henry falou que ele é como se ele não sentisse o fogo, mas ele queimou. Dá pra se dizer que ele chegou a tomar dano, né? Por mais que É, não um dano suficiente. Às vezes ele gostou do dano. Então, assim, meio que isso que é o foda. não foi a intenção ali. Eu acho que ele realmente tomou dano ali pelo fogo que o Franco tinha dado. Ele só chegou, pegou a cabeça do bichinho, tirou igual pro colito. Tristeza. Bom, aí tem. Acho que a Cleo não tava aqui ainda, né? Não tava. Cleo é a novidade. E já temos os 5, né? 1, 2, 3, 4, 5! Realmente o Cristino fazendo parte ali, mas aí é outra história, né? E a É, Cleo, outro rolê. a gente vai falar um pouco da Cleo depois. E por fim, os passarinhos também aí, bonitinhos. Devia fazer um risco aqui no Paçoca Júnior Pomba. Ele Ué, realmente está morto. Não? não. Ué, entendi. Tá bom então. Seguindo, a gente tem aqui. Eu peguei a imagem do carro aqui de novo, só para dizer que você ouviu primeiro aqui. Era meio óbvio já, na verdade, era meio óbvio. Que a gente falou no episódio passado das melhorias de casa, que eles poderiam ter acesso a um carro, né? Sendo ou esse carro ou um carro diferente que a Scarlett poderia dar. Então, realmente, melhoria foi a de graça, melhoria de graça ali foi a garagem, que agora eles têm o carro e tal. Mas só a Guiar sabe pilotar, né? Porque tinha um outro alguém aí, mas ele já não pode mais pilotar em vida. Algo a dizer? Não. Então vamos falar um pouquinho da batalha de intenções, aonde vocês Você ouviu sentem primeiro aqui. vocês sentem suas intenções compartilhadas. Batalha de intenções, uma mecânica que
A gente teve conhecimento primeiro no Mosto, né? Quando o Mosto apareceu. Aham. Descobriu o que já tinha acontecido com os passarinhos. E aconteceu novamente 2 vezes nesse episódio. Com a batalha contra os couraças e a batalha contra os vampiros, ou sei lá, né? Os vampiros comendo todo mundo, né? Pois é, nem foi uma batalha, velho. Foi Nem um foi uma massacre. batalha. Um massacre de intenções e a guerra de intenções que teve. Essa mecânica de batalha de intenções é muito interessante. Por mais que a gente não chegou a cogitá-la, né, antes dela acontecer, a gente sim chegou a comentar de que esse sino de Tenebres sendo sangue e conhecimento, ele seria algo sobre compartilhar sentimentos, né? E Pois olha é, só que curioso. intenções Uma, compartilhadas, né? uma teoria aceita. E temos outra acertada. Temos outra teoria que foi confirmada também, né? Sobre os sacrifícios. E também a gente já segue para essa depois. Muito interessante, eu gostei muito da mecânica do rolê deles. Independente se eles têm bônus, se eles não têm bônus, se tem penalidade, vai ser um dado contra alguém que não é a pessoa que você tá ligado intencionalmente. E Ligado pelas provavelmente, intenções. E você dá mais 10 de dano em quem você tá ligado pelas intenções. Achei muito interessante. provavelmente a gente ainda vai ver muito mais isso aí acontecendo. Muito mais. Não, quando vier. Principalmente agora, quando vierem. Quando eles forem atacar os vampiros ou não, né? Ou os vampiros vierem atacar. Provavelmente vai acontecer outra batalha de intenções, porque. E essa ainda vai estar intensificada. E, assim, mais que sistematicamente não, né? Ser igual. É mais ou menos igual com o Mosto ali, porque é uma luta de vingança agora, né? Vai chegar e não tem nem como escolher outra pessoa, tá ligado? Alguém. O Raziel vai ser um foca ali e o Velizar também. E claro que o MVP dessa luta vai ser um resenhador A noturno. Kemi, né? Ah, tá. É, Nossa, mas é verdade, a Kemi é muito forte, né? Porque o bagulho dela é de a Kemi morte. é muito forte. Principalmente Nossa, a contra Kemi os vai vampiros. esbagaçar ele. Aonde, por mais que é fácil dizer que eles são todos combatentes, né? Por causa da trilha do monstruoso. Mas às vezes não é, né? Não sei, às vezes mudou, É, eu tanto acho que faz. não. Acho que a gente Mas. não se Mas enquadra nesse sentido aí, porque a gente tem a Alvira, que é teoricamente uma ocultista, né? mas o que a gente pode dizer com quase certeza é que são todos com afinidade de sangue. Ah, O não. Raziel demonstrou afinidade de sangue, ele falou que o Velizar tinha afinidade com sangue também, então o resto tudo sangue, sangue. A outra chegou usando bolsa de sangue lá, então acabou. Às vezes eles não são todos monstruosos, às vezes pode ser outra coisa criada ali, né, pro Hexaton, sistematicamente, mas são O todos Raziel é sangue. combatente. Não, isso aí é certeza. O Velizar deve ser também, né? Parece que ele usou um ritual de conhecimento. Sei, o Verizar ele não parece ser tão resistente e forte quanto o Raziel. Uhum. Acho que se o Down chegasse nele ali, era umas 3 porradinhas e o bicho desmontava. Talvez. É, Eram os socos infinitos, né? socos infinitos. Mais algo sobre a batalha de intenções? Que foi do caralho. Muito bom, né? Céu ficando vermelho. Dado. Eles podendo escolher quem vão ser interligados. Isso é maneiro. Isso é muito maneiro essa Foi bem mecânica. maneiro. Que é um troca-troca, né? Primeiro uma equipe escolhe, depois outra equipe escolhe. Pois é. E eu A espero que sofre. que quando a gente vê isso essa mecânica da próxima vez, que ela acabe quando todos os vampiros estiverem mortos. Perfeito. Vamos para transcrições então? Vamos. Episódio passado, acho que foi, né? Episódio passado não teve transcrições, né? Pior que eu acho que não teve mesmo. Mas esse aqui temos mais que pouco. A gente tem um tantinho sim. E temos bem interessantes. Começando antes que nem precisa reler, mas é a intro. Agora, a partir de algum episódio ele começou todos os começos de episódio ele faz essa intro do Hexatomb, é o ritual, e ele sempre reforça que todas as outras pessoas precisam estar mortas. Então, todo mundo. Então só vai sobreviver 6 pessoas, 5 mais sacrifício. Isso está sendo reforçado todo começo de episódio. Então, por exemplo, se não morrer mais um dos assassinos ou o Pomba, dos mascarados, né?
ou o Pomba, algum momento vão ter que matar o Eloy, por exemplo. Não fala isso. Isso pode vir a acontecer, mas o tutorial definitivamente acabou, né? Acho que vai dar uma merda. Então já vamos começar aqui com a recapitulação. Depois da intro, né? O Selby sempre faz essa recapitulação, sempre falando coisas que aconteceram nos episódios passados. E dessa vez eu quis anotar uma em específica sobre a Cleo. Lê aí pra gente. Jai e Aguiar finalmente encontraram a Cleo, a policial que estava perseguindo o Aguiar com suspeitas de que ele era um mutilador noturno, que foi jogada aqui à força. Depois de tentarem convencer ela sobre tudo o que estava acontecendo, parece que o resultado foi o completo oposto. Vocês perderam ela por completo. Assim que ela teve a oportunidade, ela escapou. Mas um grito pôde ser escutado na distância. Eu quis anotar isso aqui principalmente por causa dessa frase. Vocês perderam ela por completo. Isso não parece ser uma frase dita a uma pessoa que pode ser encontrada mais tarde. Viva. O que você acha? É, que Bungo não poupou esforços para matar ela. Definitivamente. Talvez, se ela for encontrada, a gente veja o pé de cabra dela, um pedaço de roupa, talvez. A arma que tá com ela, né? Mas definitivamente ela morta. Diminuíram muito as chances dela ainda estar viva. Principalmente porque ela é uma desertora agora, né? Já faz um tempinho, inclusive. É, faz alguns episódios aí. Já faz um tempinho que ela é uma desertora. E então, assim, não encontrar o Kibungo, mesmo que ela fale, opa, um Kibungo, posso morrer para ele, não vou ir até ele. Às vezes ele cheira, não tem nem como ela fugir. Mesmo se ela estando longe, ele chega. Ele é muito rápido. E ela ainda toda fraquinha. Se ela gritou é porque ela achou uma ameaça, né? E eles ainda não foram atrás do grito, né? Pra ajudar. Pra ajudar mais a chance dela ter morrido, eles não foram atrás do grito. Então, definitivamente, perderam ela por completo. Ou vai ter um plot twist sobre isso, né? E aí, você acha que ela morreu ou tá viva? Claramente ela domou o Kibungo. Fechou. Não, é isso que eu queria ouvir. Próximo episódio vai ter a Cleo montada no Kibungo. Batendo assim nele com o pé de cabra pra ele ir mais rápido. Com Vai chapéu de ser isso aí mesmo. cangaceira. Vai ser Aí isso que vai ela acontecer. vai macetar todos os vampiros. É isso, né? Ter o Kibum como pet é pedir pra ganhar o Hexatomb. É um bichinho tão fofinho, né? Falando em ganhar o Hexatomb, se tem uma pessoa que quer ganhar, você sabe quem que é, né? O Giovanni. Lê o textinho do Giovanni. Aqui eles encontraram o Giovanni lá no mercadinho, um dos lugares que a gente chutou que ele poderia estar. Mas ainda pode não ser ele. Posso? Uhum. Vocês conseguem ver quem parece ser o Giovanni, mas parece que o corpo dele, o rosto dele mais especificamente, lá dentro sentado em uma cadeira, o olho dele está derretendo um pouco e volta, como se ele não estivesse conseguindo manter a ilusão de uma maneira tão bem eficiente quanto antes. Parece o Giovanni, mas não é exatamente o Giovanni. Bom, ainda não vimos o Giovanni, o real Giovanni, né? Isso que foi visto ainda parece ser, né, a ilusão. Mas, sei lá, às vezes eles. Às vezes é uma ilusão que faz outra ilusão, né? Nossa, Mas ele é a ilusão da ilusão. definitivamente é Díade, né? O sonho dentro de um sonho. Parei. Perfeito. E foi dito de que a chance dele estar no bunker é bem baixa, né? De acordo com a distância. Eu Pois acho é. que o Labirinto perguntou lá e viu que não foi. Na verdade, ele chegou a dizer que aquele ritual que ele encontrou não teria como, a não ser, né, se fosse um mais poderoso que aquele. Mas a gente sabe o que tem no bunker também, né? A gente sabe que tem no bunker. Claramente é a coroa de espinhos. Perfeito. Mas aí que fica a pergunta: o Giovanni realmente está no Hexatom? Provavelmente. Então fechou. Algo a dizer do Giovanni? Que esse cara aí, velho.
Ele tá mais morto que a Cleo. Acabou as info também, né? Posso esquecer. É. O máximo que dá é chegar nele ali e falar, ó, patazinho aí, ó, senão, ó, pipoco no coco. Perfeito. O Caio levou o Kibungo pra lá, não levou? No mercado? É, não foi? Não. O... Se eu não me engano, o Caio, acho que ele foi pra casa de Taipá, eu acho. Então, Naquela mas direção. quando eles estavam voltando, deu, né, acabou a guerra lá, eles estavam indo atrás do Caio, eles não tinham ido em direção ao mercado? É que o plano, é que eu agora não lembro direito. O plano era, tipo, ele ir pra casa de Taipá e levar, tipo, ir de lá pro mercado. Putz, pior que aí é uma boa questão. Mas assim, acho que mesmo se ele fosse pra cidade e chamasse o Kibungo pra lá, acho que o Giovanni ele Ia estaria fugir. escondido e É, mas não teria morrido por Kibungo, assim. tá bom. Você disse que ele estaria escondido, né? É, Mas sabe quem também estava escondido? quem? O Pomba. Indo pra próxima coisa e última aqui das transcrições. O Pomba foi deixado na mansão. E aí, depois do enterro do Dalmo, inclusive fiquei triste deles não ter ido atrás dele antes, né? Pra ele. Supondo que ele estava lá, iria ajudar a enterrar o Dalmo e tal, pra ele, né? Porque afinal, né, foi o Dalmo que deu o nome. Mas tudo bem, talvez ia estragar um pouco, porque ele não estava lá, mas não tinha como ele saber disso, mas tudo bem. É, ele estava escondido, mas algo deu errado. O que que deu aí, Luizão? Assim que vocês começam a andar em direção à entrada, vocês percebem uma coisa estranha. A porta está entreaberta. Se abre a porta, você encontra um ambiente bagunçado. Não completamente destruído, mas uma coisa é clara: tem arranhões no chão que levam até a cama em que ele estava escondido. Se olha embaixo da cama, você só encontra um pedaço de bilhete amassado. Tem alguém aqui. Aqui é o cliffhanger pro próximo episódio, episódio 8, né? Mas o que aconteceu aqui? O que você acha que pegou o Pomba e passou a Juninho? Assim, na minha cabeça passa Garras. duas coisas. A primeira, que antes dos vampiros irem pro circo, eles foram, eles deram uma passadinha na casa aí. E aí, bom, encontraram o pássaro, né? Apesar de eu achar Então, difícil, porque talvez não deu tempo e tinha um ritual de morte lá dentro, né? me veio o Mas é pensamento. uma possibilidade. Me veio o E a outra pensamento. coisa é, se não deu Hum, tempo, se, né? Não deu tempo deles passarem na casa e ir pro circo. Não faz sentido ser os vampiros, porque eles foram pro circo e depois teriam ido embora. Os psicoleiros estavam alguns no circo e outros na guerra. Os coraças estavam full na guerra. As únicas pessoas que poderiam fazer alguma coisa seria a Cleo, uhum. se ela estivesse viva. Então já O descarto. Cristino, só que o Cristino acho difícil, porque o Cristino tá pouco se fudendo pra Exatome. Também descarto ele. E só sobra uma pessoa, que é o Giovanni. E você acha que foi ele? Eu acho que tem grandes chances de ser o Giovanni, porque se ele sabe que a equipe do, dos assassinos estão com um a menos, né? Como ele sabe disso, é magia negra. Às vezes ele pegou o Pomba pra, né, falar, ó, eu entro no lugar da equipe ou eu mato ele aqui agora, tá ligado? Mas e as garras? Então, Os arranhões, né? aí é complicado. O Kibungo não pode ter sido, nem fudendo. Posso te dizer o que são esses arranhões? Me veio o pensamento aqui agora. Porque, Pra mim, a gente tem duas opções: o Giovanni ou um dos vampiros. Eu vou descartar logo os vampiros, porque eles estavam os quatro juntos, né? Então, eu acho muito difícil eles irem lá pra Casa dos Mascarados, depois voltarem ali dar a volta e ir lá pro circo. E ainda eles estavam os quatro juntos, então eles teriam que voltar ainda lá pra igreja pra ir lá pro circo. E assim, mano, os vampiros iam pensar num bagulho desse, eles vão, mano, vamos logo atrás dessa bosta de sacrifício comer ele, mano. ele bateu um pensamento aí. Então, calma aí. Aí eu pensei, beleza. Tem aquela história de que eles estão com -1, né? Por causa da Sabara.
O sacrifício deles não pode ser, né? Porque né, a gente vê ali que ele está preso, aparentemente. Então eu pensei assim, às vezes foi o Arpia que levou ele, mas não faz muito sentido também, porque é o Arpia, né? Mas aí pensando no Arpia, eu lembrei da garra do Arpia, que estava na casa junto com o Pomba. E a garra do Arpia é capaz de fazer arranhões. Arranhões. Então nós voltamos ao Giovanni. Eu acredito que o Giovanni entrou lá pra ter essa carta na manga, que é o Pomba. Uma troca, né? De alguma forma, ele tem algum plano. E aí o Pomba tentou se defender com a garra do Arpia. Por isso dos arranhões. Entendeu? Boa, boa. Ele foi lá, escreveu, tem alguém aqui, né? Ele se escondeu. E aí ele foi puxado ali, e aí ele tentou lutar, porque ele disse que. Porque tem que ter rolado briga, né? Porque ele disse que a casa tava meio bagunçada, né? Como que ele Sim, escreve? Não completamente destruído, mas uma coisa é clara, tem bagunçado. arranhões no chão que levem até a cama. Perfeito. Então, tem aquilo dos vampiros deles não poderem abrir porta também, né? Ou talvez, que a gente ainda não sabe se realmente funciona, mas já foi citado algumas vezes. E a porta do circo, né? Tava meio que já aberta, né? Então, né? Pois é. Não é invasão se a porta tá escancarada, né? Mas ali foi descrito que a porta estava entreaberta, então alguém entrou na casa pela porta. Então, acredito que seja o Giovanni, não um dos vampiros. É aquilo do Cristina, a Cleo a gente descarta. Se a Cleo tá viva, o que já é uma chance baixa, poderia ser ela, talvez. Mas eu acredito mais no Giovanni ter feito isso. E ele foi lá, pegou o moleque tentou usar a garra na cabeça dele, mas aí ele empurrou umas coisas ali, às vezes quebrou uns vasos, arranhou as paredes, mas ele perdeu a briga. E deve ter sido levado para o mercado, né? Eu tenho um outro pensamento, mas eu vou deixar pra falar ele quando a gente for falar do sacrifício dos vampiros. Ok. Você me lembra disso aí, por favor. Deixa eu sei que lembra. É, Nossa, você me lembra de te fodeu. lembrar. Tá, não, fechou então. É, mais alguma coisa a dizer aqui? Que o Pomba tá Você fudido. acredita? Você acredita nessa teoria que é o Giovanni? Eu acho que é uma possibilidade. E pelo menos não foi citado, né, que a garra do Garpia tava ali, do Arpia tava ali. Não foi citado que tava ali, mas foi citado esses arranhões. E assim, acho que se fosse o Kibung lá dentro, acho que não ia ser só arranhão que ia ter lá não, viu? E não É, foi definitivamente não. citado sangue, né? Não, não foi. O Kibung não levaria pra fora pra comer. Primeiro que ele não entraria pela porta. Então só nos resta mesmo a Cleo, o Giovanni e o Cristino. É um kibungo passando na porta. Dá licença, tô entrando. Pra entrar. E aquilo, Cristino muito difícil, ele já é um aliado, não faria um bagulho desse. E a Cleo também já deve estar morta, só sobra o Giovanni. É, eu acho que as maiores possibilidades de ser ó, realmente ali é o Giovanni ou os vampiros. Muito Algum difícil, deles, mano. vampiros. E eu vou comentar sobre esse sacrifício dos vampiros. Tá bom. Então vamos para a próxima coisa. São os grupos. E estamos aqui nos máscaras, os mascarados, que não são mais apenas assassinos. E temos visuais novos. O labirinto de capacete, bocão e a Kemi fantasma. Muito bom esse visual dela com a jaquetona. Eu vou ser sincero com você, mano. Eu sou cego, eu não tinha percebido que ela tava com a jaquetona amarrada aqui, mano. Sobretudo. Nossa, pior que eu também não, mano. Quando teve a animação dela colocando, eu falei, caramba, de onde ela tirou? Porque o céu só narrou as faixas, né? As faixas sendo colocadas automaticamente ali, quase que sozinhas, né? Ele falou. E aí a animação mostra ela botando o sobretudo. Eu falei, caramba, não tinha juízo sobretudo. Desde quando ela tá com isso daí? Desde sempre. Nós que é cego. Falhamos. Falhamos. O resenhador noturno. Jai MVP do combate. e o Dalmo E o Magro. nosso
O Colosso. Meninão Dalmo. Tristeza. Pensando pelo lado bom, porque é muito difícil pensar pelo lado bom, porque perdemos um grande aqui, né? Alguém que ocupava muito espaço na equipe. Ele valia por Do 2, jeito, né? do jeito bom de se dizer. Pelo menos a gente tem uma vaga pro Pomba. Mas isso pode vir a ser um problema se o Giovanni pegou o Pomba. Pois é. Bom, a gente não tem muita coisa pra falar dos máscaras. Você tem alguma coisa pra falar? Até o Henry ali. Do Henry. Ah, não. Só que a máscara do labirinto ela é bizarra. Ótimo comentário. Vamos pro próximo, então. Obsessão. Os Psicoleira, também conhecidos como Psicadela. Franco revelou essa deles serem os Psicadela. A Cindy não gosta muito desse nome. Justíssimo, né? Mas era um nome antigo deles. Falando em nome antigos, quando eles fundaram a banda, de acordo com o Eloy, quem fundou a banda foi ele. Ele falou isso 2 vezes, que foi ele que fundou a banda. Mas na segunda vez ele falou que ele fundou junto com o Andrei Koufas. Quando o Jai pergunta sobre se foi eles que mataram o Andrei, o Eloy fica meio, ei, deu, hein? E falou que ele fundou, que ele cresceu junto com ele, escrevi aqui, né? Que ele cresceu junto com o Andrei e fundou a banda com ele. E, lembrando, eu juntei isso com outra informação que a gente tinha, que o Eloy desejava trazer alguém de volta. E ele disse que cresceu junto com o cara, que era amigão. Ele falou pra nunca mais citar a morte do cara, porque, pô, ele deve gostar muito do cara, né? Pois é. Então, às vezes, quem ele quer trazer de volta é o próprio Andrei, que era o antigo vocalista, né? O antigo vocalista Isso. da banda. E isso faz pensar, eu não sei se eu cheguei a escrever, escrevi aqui sim, que a Cindy armou a morte do Andrei, porque ele discordou do Hexatom, né? O Giovanni chega a dizer que um deles tinha discordado do Hexatom, mas eles mesmos se resolveram. E aí faz, porque assim, estava o Caio lá, né? Vamos fazer as contas. Tava o Caio lá, o Caio não sabia de nada aconteceu com o vocalista, provavelmente também, ele é o novo, ele nem tava na equipe. O Eloy falou que ele nunca aceitaria entrar no Hexatomb, que eles nunca chegaram a conversar sobre entrar no Hexatomb. Até o Eloy não sabia disso, né? Não sabia sobre o Hexatomb. Mas ele chegou a comentar de que o resto, abre aspas, resto do pessoal, já estava conversando sobre alguma coisa relacionada, mas foi só depois da morte do Andrei, ou não, né? Acho que foi, né? Só depois da morte do Andrei que ele ficou sabendo do Hexatomb e aceitou. Principalmente por causa da morte do Andrei, acredito, né? Então, se não foi o Caio e não foi o Eloy que matou o Andrei, sobra o Franco, a Cindy e o Ale. Eu acho muito difícil do Franco aceitar matar o cara. Ele fala que ele fazia vídeo, né, na internet tocando guitarra e acharam ele. Acho muito, ele é muito jovial pra ter umas ideias malignas igual essa aí, né? Até porque Pois é. o desejo dele nem é tanto assim. Ele tá pela resenha. Ele fala que o desejo dele é o mundo pegar fogo. Então ele tá ali só pela resenha. Ele até deve ter outro desejo aí, né? Mas ele não. O foco dele não é o desejo, então eu não acho que ele. Vamos matar o cara, tá ligado? E Pois é. O Ale é muito difícil dizer se ele fazia parte desse complô. Opa! Opa! Opa. Calmou. É o que eu falei, Ale, o cachorro já ficou, né? Sabe como é que é, né? Aparentemente os cachorros não gostam do Ale, né? A tem uma coisa contra cachorros, né? Nem Jai. É. O que eu tava falando. Ah, tá. É muito difícil dizer se o Ale concordaria ou não com a morte do Andrei, porque a gente não. É difícil entender a personalidade do Ale. Igual o do Franco, que me parece que ele não concordaria, mas a gente não tem nada confirmando ou não confirmando isso. Mas no fim sobra a Cindy, que era a namorada do Andrei, e que, né, igual o Jai chegou a falar quando descobriu da morte do Andrei, de que é a namorada do cara e continua a turnê, né? Morreu a namorada, o namorado dele,
caramba. Morreu o namorado dela e ela decidiu continuar o torneio e é isso, né? Beleza. Então, Pois é. não me... E ela logo em seguida já arrumou um novo namorado. E logo arrumou um novo namorado. Eu Que acho que aí inclusive. tinha um caso aí, ela tava tendo uns casos com o Caio. Aí tinha esse rolê da Hexatombe aí. Aí ela pensou, putz, esse Andrei aí não tá legal, velho. Aí ela deu fim no Andrei pra botar o Caio no lugar. Mas e se eu te disser que talvez ela também estava tendo uns casos com o Eloy? Porra! Tem a cena que ela vai dar um beijinho no Caio, que ela faz o Eloy olhar pra longe, pra ela não ver, para ele não ver o beijinho. É um pouco estranho, você não acha? Definitivamente. Eu não acho que ele ficaria com ciúmes, até porque, vamos dizer assim, a fila andou, né? É, Mas ainda assim é uma ação estranha. Falou, "Ah, olha lá, Eloy." Ele olhou, deu um beijinho no Caio e falou, "Não tem nada não, tá tranquilo." Assim, estranho, tá? Talvez já tinha rolou algo, ou o Eloy não sabe que os dois estão namorando. Porque aí que eu vou mais fundo. Porque ele gostava muito do Andrei, ele sabia que a Cindy e o Andrei namoravam. E igual você disse, né? Ela já começou a namorar outro cara muito rápido, né? Depois da morte do Andrei. Então, e que foi no meio da turnê, então foi tipo semanas depois. Então, às vezes, demonstrar isso que ela tá namorando outro cara pro Eloy, ele pode suspeitar de algo. Entendeu? definitivamente. E, Então, bom, ela em não. qualquer um dos Entendo. casos, assim, de estar fortemente envolvido nisso aí. É. Pensando melhor, eu não acredito muito no caso que ela poderia ter tido um caso com o Eloy. Acredito mais que ela tá escondendo o namoro dela com o Caio. Mas agora eu não lembro se quando tava ela, o Caio e o Eloy, ela chegou a falar claramente que ela namora o Caio. Você lembra disso? Lá na bodega? Cara, pior que eu não vou me lembrar. Já fazem alguns episódios, algumas semanas. Sim, talvez ele saiba. Talvez ele saiba, mas ainda não é algo tão aberto assim, tá ligado? É possível. Às vezes ele sabe e não gosta dessa ideia, justamente por causa do Andrei. Agora voltando pro Ale, não tem ideia. Você acha que o Ale tava nesse complô de matar o homem? Eu acho que não. Então só a Cindy chegou lá, opa, morreu. É, vai saber se ela não deu o tiro. É aí que tá. Porque o Eloy chegou a. Eu acho que eu não cheguei a anotar isso. Ah, anotei aqui. Que ele morreu atropelado por um ônibus. Não fechei o aspas ali, parabéns pra ele. Acho que foi esse o termo que ele usou. Mas tinha um ônibus envolvido, pelo menos, né? Ele falou que caiu o corpo de um lugar lá no meio do mato, né? Mas tinha um ônibus envolvido. E quando falamos em ônibus, a gente tá falando em quem? Dalmo. Do Dalmo, do Colosso. Agora, se ele também tá envolvido, ia ser uma loucura, né? É, não. E se ele tá envolvido, não tem nem como a gente saber. Porque ele É, já foi dessa pra melhor. principalmente não mais, né? Mas ok, É. vamos seguir. É realmente a Cindy tá envolvida. Ela quis matar o cara porque não concordou. Eu Não não concordou. concordo. Ponto. Não concordou com essa. O Giovanni deve ter chegado na Cindy, que é a líder, né? Falou, nós vai fazer lá um hexatom lá, fechou? Não, beleza, vou falar com o meu namorado. Falou com o namorado falou, nada a ver isso aí, hein? Aí a Cindy falou, ele não concordou, hein? Ele, resolve esses pulos aí, né? aí, aí ela resolveu, né? Ela resolveu e achou o Caio lá no meio da rua, né? Já substituiu muito rápido. E o Caíto, né? Caíto, o moleque que O odeia os pais, Caio é um merda, velho. que tem a mente de um senhor de 67 anos, que fez um pacto com o diabo. Bizarro, né, velho? Bizarro. Mas não tem muito pra falar sobre o Caíto no momento, mas Espero que ele, ele morra logo só. mas ele odeia os pais dele. Quem sabe disso? Porque eles não deixam ele sair de casa, ficar até 3 horas, ele tem que tirar 7, pelo menos 7 na nota, né? Acontece, né? Acontece. Comum em adolescente. Vamos seguir o próximo. Algo, mas a gente seguir algo dos picoleira. Que se o Caíto morrer, todos nós seremos felizes.
Perfeito. Os passarinhos, não tem nada de novo pra falar sobre eles. Só que o Pomba tá provavelmente com o Giovanni. E o Arpia ainda pode estar vivo. Não foi dito nada deixasse a entender que ele não tá. Então vamos seguir pra festa dos cheeses aqui. Onde tá uma bagunça aqui. O que é isso? Nossa, eu não lembrava disso. Tá bom, vamos falar disso. Aqui os couraças armadurados, que a gente também chegou a falar de cavaleiros de sangue, né? Eles morreram. Todos. Menos o Argan. Miasma, tio Stiga nas costas. Provavelmente também fez um pacto com o diabo. Não explodiu, mas foi vaporizado. O Chispa, morte merecida pra caramba. Perfeito. Tem que explodir o motorzinho mesmo. A Kemi, maravilhosa por ter matado ele, não é verdade? Aqui, simplesmente, mano, não deixou o cara fazer qualquer coisa. Isso. E ele tinha um irmão, não vai conseguir trazer o irmão de volta. Acontece. O cara teve A o motor Ana, duas vezes, né? tá escrito enfermeira do museu 2 vezes de novo. Esquecemos de apagar da última vez. Vamos apagar aqui já. Ela trabalhava no museu lá na Espanha, né? E a armadura chama Carmélia, que a gente sabe dela. E a gente descobriu uma coisa. A gente tava brincando em um site oficial, eu acho, né? Que é onde você pode pesquisar um nome e ver quantas pessoas no Brasil tem esse nome e tal, e várias outras informações. E em alguns nomes mais famosos, assim, né? Que mais comuns, ele tem uma descrição, né? Dá pra ler? Dá, né? Consegue ler a descrição de Ana pra gente? Leio. Originado do hebraico, Hannah, significado graciosa, cheia de graça, teve sua versão adaptada para o latim, Ana, e carrega também a simbologia de dádiva ou oferta. Na mitologia romana, Ana Perena era a divindade responsável pelo ciclo do ano e era celebrada na primeira lua cheia do então calendário lunar, com oferendas feitas em sua intenção, pois buscava-se nela a prosperidade para o longo do ano inteiro. O nome dado à deidade destaca também uma referência ao termo ano, em latim, annum. Duas personagens bíblicas em passagens distintas também contribuem para a influência do nome em países cristãos. Além disso, a Igreja Católica considera Ana o nome da mãe de Maria, logo a avó de Jesus. Santa Ana é cultuada como a padroeira dos carpinteiros, moedeiros, dos bons cavaleiros, das rendeiras e avós. Assim, desde sempre, né? Desde quando ela apareceu e apareceu os outros, a gente estranhou o nome Ana. Porque nós temos o Miasma, o Chispa, a Escarlata, o Argano, o Torvo e a Ana. Muito estranho, né? Simplesmente ser só a Ana. E dos outros, cada um tem um nome diferente, né? Por exemplo, o Torvo, o nome dele verdadeiro é Tadeu, mas ele é chamado de Torvo. E aí, né, pesquisando o nome Ana, a gente descobre que tem uma relação com Lua Cheia. E ainda mais temos a Então, palavra proibida, intenção. Pode ser só uma coincidência, ou realmente o Selbit procurou nomes relacionados à Lua Cheia. E aí encontrou Ana e falou, essa daí. Essa aí é a minha Ana. Mas pode ser só uma coincidência, né? O que você acha? nada em ordem é uma coincidência. Tudo são sinais. Nada é impossível, né? Impossível é só uma Nada é palavra para impossível. afastar-se do possível. Seguindo para Escarlata, ela também trabalhava no museu, né? Ou era. Bom, eu escrevi aqui, eu já não lembro de onde veio essa informação, mas o Turvo também trabalhava. E eu anotei uma coisa nova aqui, botei em amarelo, pra gente lembrar. Que é descrito que a intenção dela é usar o Torvo para fazer os rituais dela. A gente não viu isso acontecendo, mas dá-se a entender duas coisas, né? A gente consegue entender duas coisas. Ou ele ia ser, tipo, os componentes ritualísticos dela. Por isso que ele sofre, né? Ou, de alguma forma, ele mesmo ia conjurar esses rituais. Ele ia mandar, porque ele deve estar apaixonado ainda, né? Por ela. E ela ia mandar ele usar algum ritual ali. E como um bonequinho dela, né? Mas a Pois gente não é. viu nenhuma dessas duas coisas acontecendo. Inclusive, ele é o único dos Coraça que, tipo, parece que tá sendo
literalmente controlado, né? Porque não é como se ele pudesse se movimentar, que nem, tipo, todo o resto do pessoal. Ele tá, tipo, travado, né, nessa cruz. É. Você acha que ele era um componente ou um ocultista? Eu acho que ele é um ocultista. Mas ia ser maneiro ela usando ele de componente, não? Pra caralho. Aí tem o Argano, né? O Argano está pegando fogo, né? Botaram fogo nele. Pode ser que ele seja vivo, eu realmente acredito que ele tenha sobrevivido. Mas depois desse fogo ele não deve estar com muita vida, não. Rapidinho, se ele entrar em alguma treta ali, igual o Mosto, por exemplo, ia ter uma guerra de intenção de novo, uma batalha de intenção, pra ele se vingar da Escarlata e tal. Mas ele ia morrer rapidinho. Pior que Tipo, ia. no meio da batalha dos vampiros ele aparece, tá ligado? Pode ser que aconteça, não? E quem foi que matou a Escarlata? Labirinto, não foi? Labirintite. Labirintite. Ele vai atrás. Ele não viu, né, acontecendo. Não, difícil dizer. Acho que ele só ia ver onde tá o pessoal gritando e ia querer matar todo mundo. Ou o Celpt vai meter o metagame e ele vai querer ir atrás do labirinto. Tudo são possibilidades. Às vezes ele tem uma boa justificativa, sei lá. Ele sabe que ela morreu com raio, ele tomou raio do labirinto também, não sei. Às vezes. Então ele pode inventar qualquer coisa, ou ele só vai aparecer, ou ele nem aparece mais. E é isso. Mas agora uma outra coisa interessante se comentar de todos em si, né? De que a gente sabia que a armadura controlava eles, né? De alguma forma. Principalmente o Argano, onde ele nem parece estar vivo lá dentro, mas ele tá. Mas algo interessante que é descrito nesse episódio é que a armadura ela usa meio que espinhos específicos lá dentro para espinhando, né? Aplicando esses espinhos para controlar certas partes do corpo, né? Sim. É um rolê. A gente achava que era algo mais mental, mas é mais físico, né? Pois é. É Ela bom. tem esses Tudo é meio espinhos físico aqui. aqui, né? É, Não é que tá e tão. mental, né? É o sangue e conhecimento, né? Mas é mais sangue do que conhecimento. Pois é. Então, esses espinhos sempre aplicados. Tem alguém aqui que é o Torvo. Pra ver aqui, ó, os espinhos na garganta dele aqui, no pescoço dele, né? Que aí ele, pô, é descrito principalmente acho que na Ana, né? Quando ela morre, que a armadura tenta desesperadamente ficar espetando ela ali pra ela se movimentar de alguma forma, mas ela tá morta e não consegue se movimentar. Eu acredito que era assim que a armadura controlava o pessoal. E espero que ninguém queira colocar a armadura. Pelo amor de Deus, velho. Tem E ainda tem o necessidade. rolê de que quem coloca a armadura, de certa forma, fica obcecado por ela, né? Então ainda tem a parte mental pra vir o conhecimento. Mas pra obedecer a armadura é mais físico. Que loucura. Algo a comentar sobre os couraças e seu fim amargurado? Que esse Argano vai dar um problema. Não vai, mano. Acho que não vai, não. Acho que ele tá fraquinho. Tomou um raio, ele disse que não tava machucado, né? Então ele não desceu da metade da vida. Mas ele tomou um raio que deve ter doído. E o fogo deve ter tipo, ele deve estar com pouco menos da metade da vida agora, tá ligado? O foda é que seus caras tiveram uma guerra lá de novo. Aí chega esse filho da puta gritando. E atrai Ah, o não, porra do Kibungo. E aí? ele atrapalha com certeza. Aí vai dar um problemão. E a gente tem o estigma da paixão, né? Que era provindo do miasma nas suas costas. Testifica tua lealdade e sangra sobre as mãos de teu vínculo, que era ser ferido por um membro da própria equipe. Ele disse Né? tomar 20 de dano ou entrar aí morrendo, né? Isso. E aí a gente viu o que aconteceu, o labirinto cumpriu, né? E ganhou mais 5 de resistência a dano permanente, qualquer tipo de dano. Então a gente já tem aumento de PD, 10 de PD, aumento 10 de PV permanente, máximo, né? E mais 5 resistência de dano. Que loucura. Pois O é. que mais você acha que dá pra bufar numa ficha, mano? De Ataque, perícia? Hã? ataque e dano. Ok. Ataque e dano. Né? Teria meio que a mesma coisa. Talvez alguma outra perícia?
Porque a gente tem, né? Esse aqui aumentou a vida. A gente tem o do ódio, né? Liberta a cólera primordial em Queladid. Ah, com certeza vai aumentar dano. Pois é. Com certeza esse aqui vai ser do ataque barra dano. O que mais que a gente tem? Opa. Às Do vezes. assassino. Os assassinos é foda, né? A gente é. Aí seria dos vampiros, né? Pega o É. fire daquele sucumbir em teu amparo. Talvez defesa. Aumentar a Não, mas defesa. pô, 5 resistência a dano, se for defesa, é meio que a mesma coisa, né? Assim, Ah, sei que é não. diferente, que a defesa é pra errar, né? Somar ali a esquiva também. Mas são ambos relacionados a tomar, tomar dano, entendeu? Um Acho que é você possível essa nega tudo defesa. e outro você nega um tanto. Acho que vai ser algo diferente, mas não tem ideia. Pode ser que seja a defesa. Até dar uma pensada aqui. Não sei. Então já estamos aqui nos vampiros. Agora a gente tem o visual de todos eles, né? Menos do sacrifício. Que Ixi. pode ser qualquer um, mas aí vamos deixar o sacrifício para falar depois. Começando com o Raziel. Opa, eu esqueci de pegar o novo visual do Raziel. Eu tô aqui do livro aqui ainda, né? Mas tá bom. Pois é. No próximo eu troco isso. Mas o Raziel a gente já sabia. Ele realmente não tem orelhas, não tem olhos, tem só buraco no nariz e ele é só boca. E falando nisso, que ninguém tem olhos, né? A Sabara não tem, o Zéfiro não tem, o Belizar não tem, a Alvira não parece não ter. E me veio o pensamento, Ana. Porque se Qual? eles não têm olhos, será que eles sabem quem são os sacrifícios? Pois é. Porque tem aquilo, né? Tem o rolê de que o Dalmo teria sobrevivido se eles sobrevivessem até o sacrifício morrer. Às vezes, tipo, pela intenção ali, Velizar, você mata o Dalmo, eu mato o safado ali, todo mundo mata alguém. Quando tocar o sino, matamos o safado e vamos embora. Né? O objetivo era esse. Aí matou o Dalmo, não era o sacrifício. Opa, valeu. Matou o Aqui. Dalmo, Tá em mãos. não era o sacrifício. Aí ele falou, então, matou a Lê também, não era o sacrifício. Matou o Franco, não era o sacrifício. Faltou dois. Curiosamente, dois que eram um sacrifício. Pois é. E- E por isso vai ser muito então, louco. então para ele era lógico. Não, um desses dois se não for esse aqui eu mato o outro, tanto faz. Aí ele foi matar, e aí na hora tocou, né, o sino que morreu o Miasma. E aí ele, na hora, ele chamou a Alvira, né, eu vi depois que ele grita o nome dela. Pra ir curar ele, porque ele tava com intenção de matar. Então, se ele morresse, ele ia se tornar o sacrifício. Ele sabe disso. Se ele fosse o sacrifício. Mas às vezes ele não sabia quem era o sacrifício. Entendeu a ideia? Tipo, por eles serem cegos, eles não sabem quem são os sacrifícios. É só, tipo, a cada morte que eles dão é um teste. Claro que eles entre si vão saber, porque eles se conhecem, né? E eles prenderam o cara. Então, por isso que eles saem caçando, matando todo mundo. Safados. E aí eles param de matar quando eles pegam o sacrifício morre, né? Pra não ter a chance de ninguém se foder da equipe deles. Uhum. Será que foi por isso que o Arpia tá vivo? Que eles cogitaram a possibilidade de ser um segundo sacrifício? Tipo, tava o Pomba, o Arpia e a. É que o Pomba chegou a descrever a sequência, né? De quem morreu primeiro. Pelo menos os primeiros que morreram. A gente tem que analisar isso daí. Pode ser interessante. Eu infelizmente não tenho anotado isso. Mas às vezes, tipo, eles começaram a matar uma galera. E aí, na hora de matar o Arpia, alguém matou a Suelen. Aí, opa, fechamos. Pra mim deu, tá ligado? Pra mim deu, fechou. E aí eles levaram o Arpia com eles. Sacou? Não? Alô? É muito louco Ah, tá. Ah. que a primeira vez que a gente viu os vampiros era só a Sabara, né? Uhum. E a Sabara foi bom. Sabe o que aconteceu com ela, né?
Talvez eu saiba. Aí, a próxima vez que a gente viu os vampiros, a gente viu 2 deles. Que foi o Verizar e o Zephyr. Aí a próxima vez que a gente viu os vampiros, foi eles com o time full. Então foi. Os vampiros foram sendo, mano, construídos lentamente. Apareceu um, aí apareceu 2, aí apareceu 4. Tá, ficou duplicando, né? Foi duplicando. A próxima vez que a gente vê eles, a gente vai ver 8. Legal, 8 vampiros. É o que eu quero dizer com isso Bom, aqui, velho. Esses vampiros aí, velho. Quando acontecer a luta contra eles, na minha opinião, vai ser uma luta perdida. legal. Nossa. Por isso que eu acho que o jeito deles vencer os vampiros não vai ser lutando com força. Vai ser, velho, eles vão ter que pensar em uma estratégia muito foda pra lutar contra eles. Justo. E você acha que o que é o recado que a Elvira deu do Henry, se ele quiser mais, ele visita eles? Você acha que é uma armadilha? Eu não acho que seja uma armadilha, mano. Eu acho que é outra coisa. Que aí eu posso desenvolver quando a gente for falar do sacrifício dos vampiros. Ok. Falando de sacrifícios, a gente pode vir aqui. Ainda não é sobre os vampiros, é no geral. Temos 3 mortos até então. A Suelen, a primeira. O segundo foi o Nando. E o terceiro, o Miasma. Aí temos 3 vivos ainda. O Henry, o Kaito e o dos vampiros. Aí, tô anotando aqui as skills, né, que eles usaram. O Henry tem a sua armadura de sangue. O Nando tem esse poder que ele influencia, né? E o Kaito tem esse que ele vira uma criatura quase ali. E aí eu pensei que isso poderia ser efeito do pacto deles, né? Que aí, tipo, a gente sabe que provavelmente cada um fez um pacto, né? O Henry percebeu que o Kaito pode ter feito um pacto, ele chegou a falar sobre isso, que era algo que a gente já tá falando há muito tempo, né? E aí eu pensei, será que esses poderes têm algo a ver sobre o que eles pediram? Sobre o Henry, dá pra dizer que sim, não, né? Ele pediu pra ser livre, pra ser um marcado, e aí a armadura de sangue vai protege ele, que era meio que bufou o poder que ele já tinha, que é marcados são bufados, né? Pois Ou é. não? Aí o do Nando, pra mim, fortíssimo, que ele pediu pra ser mais influenciador. Ele queria o poder de influenciar as pessoas. E aí, esse poder que influenciou o Dalmo seria efeito desse pacto. É o que ele pediu, entendeu? Eu acho que isso faz bastante sentido. E o Kaito teria pedido simplesmente pra ser mais forte. Que ele queria ser melhor que todos. Ele não gosta dos pais dele. Ele é diferente. Ele é superior a todo mundo. Ele é mais esperto. Ele é mais forte. Então ele pediu pra ser forte. Ele queria ser o demônio. E aí ele ganhou esse poder da demonização. Entendeu? O da Suelen a gente nem chegou a ver porque ela É, foi speedrun. O do, da do Suelen. Miasma, o cara, mano, tomou insta-kill. Não tem como saber, infelizmente. Talvez um revelando aí. Não revelando. Um escondendo. O que você acha disso? Acho que faz sentido. E talvez a gente descubra mais com o sacrifício dos vampiros. Perfeito. Vamos descer aqui então pros protagonistas dessa história. Que temos algumas informações novas sobre o Jonas Aguiar, o Mutilador Noturno. Nada. Manteve igual. Vou deixar por último. A Jai. Nada da Jai também, né? Nada de novo. Aqui sim. Principalmente a Kimi e o Labirinto. Hakimi colocou as faixas pela primeira vez. E essa foi a descrição que nós recebemos. Você começa a enfaixar o seu rosto.
As faixas se enrolam sozinhas, deixando só um espaço para os seus olhos. Você veste o rosto vazio de um fantasma mais uma vez. Um fantasma que nasceu para vencer, para ter mais do que todos eles, viver mais do que eles. Vidas previsíveis e mortes premeditadas. Você escuta os próprios batimentos cardíacos ainda mais acelerados. Você sente o fervor, a euforia, o calafrio no estômago, a ânsia por mais. Eles nunca olharam para você, mesmo sem as faixas. Você sempre foi um fantasma abandonado, sozinho, mas nunca derrotado. Não importa as circunstâncias, as regras são irrelevantes. Elas não importam para quem não existe. Eles vão sempre perder se é você que está do outro lado do tabuleiro. É hora de vencer mais uma vez. Perfeito. Inclusive, esse final, é hora de vencer mais uma vez, combina com um dos primeiros textos que a gente ouviu sobre ela, né? Kemi não se importava com um ideal moral. Ela só matava para vencer. Porque ela era, né, uma mercenária. E assim, sinceramente, esse texto, por mais que ele seja muito bom, ele não fala tanto assim quanto eu gostaria pra gente teorizar, né? Só reforça o fato dela matar, e é isso, ela gosta de matar e ninguém vê ela. Ela é o vento no céu, só. É isso que ela é. E novamente, escuta. Né? Você escuta os próprios batimentos cardíacos. Nós sabemos Mas que ela é o sentido da audição por algum motivo que não entendemos. Mas isso novamente se repetindo aqui, né? E ela é um fantasma. Algo a dizer sobre ela? Que, além dela ser a melhor personagem do Hexaton. e para vestir a máscara eu demorei um pouco para perceber que o nome dela tinha sumido. Ah, é verdade, tem isso. Que quando o labirinto coloca o capacete, que a gente vê ali também, ele aparece com o nome dele, né? Onde estava escrito labirinto. Aparece com 3 interrogações. O PD também aparece com 2 interrogações por algum motivo. E a Kemi, diferente de todos os outros, quando muda, né? O Dalmo vira Colosso, aparece o nome Colosso. O Agai aparece Mutilador Noturno. O Jai aparece X. A Kemi não aparece nada. Simplesmente some. Não é nenhuma interrogação, não é nada. Simplesmente não tem um nome ali, porque ela é um fantasma, né? E as regras não se aplicam a ela. Porque ela não existe. Pelo menos eu, Ixi, lendo esse texto, ixi, eu não sei se tem algo entre as entrelinhas, né? Eu não consegui pegar nada além do escuta ali. Eu só acho que foi uma. Reforçando é, dando essa ideia, né, de que ela não existe, de que ela é o vento, né, que do nada as pessoas morrem e ninguém sabe o que aconteceu. E é isso. Só reforçando sobre questão de mercenária dela, que ela é muito boa no trabalho dela. E o que você acha? acho que a Kemi vai matar todo mundo. Fechou. Vamos pro labirinto então? O labirinto é grande o textinho dele, hein? Deixa eu só ver Labs. se adicionou alguma coisa aqui. Não. Ali também não, né? Perfeito. O Labs, lembrando que ele é a visão, hein? Cuidado. Ele também colocou o capacete dele. Labirinto. Você coloca essa grande máscara de metal. Vocês veem do lado de fora esse grande sorriso que parece de carne nessa cápsula de metal. Seus olhos, dentro do capacete, dançam com os inúmeros caminhos desenhados e cortados no interior escuro desse capacete. Cada caminho, um deles. O som abafado da sua respiração ecoa por dentro da máscara. Você sente ela ficando eufórica, como se fosse a respiração de um animal. Você sente suas mãos tremendo de euforia e ansiedade. A sede. Você sente a sede de novo. É hora de expandir o labirinto. É hora de saciar a sede. Cada caminho, uma alma absorvida. A resposta não está no final do labirinto. O labirinto é a resposta. Tantas vidas presas aqui dentro. Tantos destinos devorados. Cada sacrifício, um novo caminho. Cada alma tomada, uma nova parte do labirinto cresce. A resposta nunca esperou o final do labirinto. O que espera no final do labirinto é algo muito pior, é algo muito mais terrível. O que espera no final do labirinto é você. O que eu entendo com esse texto, que eu já tinha falado pro Luiz antes, que o labirinto, né, que ele é descrito, que ele está preso no labirinto da própria criação, né,
Mas o labirinto em si, o que é o labirinto? Não um personagem, sim o objeto labirinto, vamos dizer assim. Eu entendo que é tipo um mapa mental dele, aonde cada caminho é uma morte que ele fez, é uma vítima dele. E ele gosta desses caminhos, ele gosta de aumentar o labirinto, de expandir o labirinto. E para expandir esse labirinto, ele precisa matar mais pessoas. Então, ele acaba gostando de matar pessoas, porque ele quer aumentar o tamanho do labirinto, para ele ter mais viradas, né? Realmente ser uma coisa interminável. E aí tem o que ele tá preso no próprio labirinto, porque acabou que ele, de alguma forma, se tornou a própria vítima, né? Por querer tanto ir atrás de vítimas, ele acabou se perdendo de alguma forma. E tem o negócio de que alma absorvida, destinos devorados, alma tomada. Não sabemos dizer se é literal isso, se ele de fato ele suga de alguma forma a essência da pessoa e põe no labirinto, ou se é só uma ideia dele. Para ele, toda pessoa que ele mata se junta a ele. Entendeu? Esse é o meu pensamento sobre o labirinto, o que é o Da labirinto e pessoa por que que mata. É um ele é o labirinto labirinto. novo. Eu acho que é mais uma curva nova, entendeu? No labirinto. Cada pessoa que ele mata. E este homem é maluco, mano. Novamente tem os olhos Definitivamente. sobre a Eu quero nem visão, saber né? como é que é esse filho da puta antes do calígrafo, velho. Então, perigoso, mano. Aqui acho que a gente não tem mais nada. Ah, tem uma frase nova que ele citou. Velho, tô igualzinho a você. Que é só reforçando a ideia que o agente provavelmente quer ser um Veríssimo, né? Ou ele gosta muito do Veríssimo, pelo menos. Diferente do Labirinto próprio, que deve odiar o Veríssimo. Ele citou várias vezes nesse último episódio o Veríssimo, o que o Veríssimo faria. Tá muito interessante. O que você acha sobre o Labirinto? Que ele quer tenebras. Além disso, o personagem em si. Sobre o fato veríssimo, Tudo sobre essa descrição em si. que por mais que a gente tenha textos gigantescos do labirinto, ele ainda é um dos maiores mistérios. Com certeza. O contrário acontece com o Henry, que a gente não tem tantos textos assim, mas a gente sabe muito sobre ele. E a gente tem um texto novo. Quando ele zera a vida, Raziel tá prestes a nhaque nele. Essa descrição é feita. Não fechei Henry, o aspa ali. Droga. você consegue se lembrar do seu começo. O destino marcado desde o nascimento. Você era destinado à grandeza. Você passou pelo inferno até chegar aqui. Você sente o peso de carregar o trono. Sente as sequelas que ele deixou no seu corpo. A dor constante que faz parte de você. Texto pequeno, não tem muita informação, só reforça o que é o Henry, né? Essa pessoa que desde quando nasceu deu merda, que negócio do pai dele, do Davo, né? Que já foi confirmado basicamente, né? Ele foi entrar no circo, falou que como se estivesse entrando no ambiente de família, então assim, não é mais uma teoria, né? O fato dele ser filho dos irmãos Davo, né? Um filho de um dos irmãos Davo e daquela Elsa, né? Acho que eu escrevi aqui ó, Elsa Verlaz e o Juan Davo, ou seja, primo do Boris e do Damir. Querem matar o diabo. Que loucura. E também reforçando de que ele já esteve carregando o trono, que fala aqui, né? Ele já foi um receptáculo do diabo, mas ele não quer mais o Henry. E ele deixou essas sequelas, que deve ser essa marca que já foi citada, sequelas quando foi dito. Quando o labirinto viu. Opa, deu uma inspecionada ali no estigma, né? E é isso, é só uma reforçada mais do Henry. O que você acha disso? Eu gosto desse texto. Ele fala inferno, ele fala trono, ele fala sequelas. Trono é fortíssimo. Inclusive, falando em trono, o próprio Kaito, né? Quando o Dalmo pergunta se é confortável ali, o que é aquele banquinho, né? Ele fala, cara, esse aqui é o meu trono. É um termo que, né? É muito forte ser Perigoso. citado, né? Um É. pouco perigoso. Falando dele, Dalmo. Sobre o Dalmo em si, não tem muito pra falar, né? Ele não tem
Ele tem um novo textinho ali, mas não é sobre o Dalmo que vamos falar aqui, e sim sobre o Tuco Belez, que era o agente por detrás do Dalmo, que estava reconquistando suas memórias e, aparentemente, escolheu participar do Hexatomb. E talvez odiava o Dalmo, né? O Colosso. Ele tem um textinho novo aqui, que é a continuação do começo dele, que é quando ele foi morrer. É a partir daqui, tá? Toda a sua vida começa. Ele repete uma parte desse texto, e aí depois ele muda e vai pra essa parte. Vai lá. Qual parte? Toda a sua vida começa a passar. Aqui, achei. Toda a sua vida começa a passar na frente dos seus olhos, Dalma. Em uma tempestade de sentimentos, você se enxerga no olho de um redemoinho gigantesco no Oceano Vermelho. As suas lembranças se tornam gritos afogados no fluxo do outro lado, matando seu pai para proteger sua mãe, seus colegas morrendo para o monstro que você agora tinha se tornado. Você lembra do seu nome. Tuco Beleza. Eu nem falar da piada que esse nome envolve, né? Mas tudo bem. O contexto que esse nome tem. Eu só queria saber se foi o Abelha que pensou o céu, porque ainda tá muito confuso pra gente se os agentes foram eles que criaram ou não, mesmo que foi depois de começar a Hexatom, mas tudo bem. Isso aqui confirma de que o Tuco, ele conheceu o Colosso, né? E o que me dá a entender, né, que... Acho que eu escrevi isso aqui. Também. Mas o que dá a entender é que ele foi pra... Se tornou militar, depois de ter matado o pai dele pra salvar a mãe dele. Se tornou militar. E aí foi... Tinha um grupo de amigos lá, né? E aí esse grupo de amigos, junto com ele, foram até as arenas, encontraram o Colosso. Colosso matou a galera. Tuco sobreviveu e deve ter sido salvo pela ordem, talvez. Ou depois também, não foi dito como. E é interessante dizer de que nenhum momento, pelo menos eu acho, pelo que eu lembro, nenhum momento nesses textos foi citado as drogas que o Abelha cita, porque eu anotei aqui, certo? Anotei aqui. Depois disso entrou nas drogas e então se tornou militar, né? Então o Abelha descreve isso, de que ele entrou nas drogas antes de se tornar militar. E não é reforçado isso em nenhum momento. Talvez seja coisa da memória, e isso seja do Dalmo e não do Tuco, difícil dizer. Mas pode ser muito bem ser do Tuco, mas é algo só que não tem nas descrições. Às vezes não é tão relevante assim, né? E esse é o Tuco, que ele curte gameplay, bonitão, tem os seus jogos favoritos, Minecraft, GTA V e Fortnite, além de que aparentemente tentou fazer uma speedrun de Minecraft, pelo que eu entendi, mano. Mano, uma coisa que eu acho interessante, que eu espero que aconteça quando aconteceu revelando, é o Seb te comentar. Porque o Tuco, ele parece muito conectado ao Colosso, né? Por causa daquele rolê lá. O que teria acontecido se outra pessoa tivesse escolhido o Dalmo e o Abelha tivesse escolhido outra pessoa? Tipo, o Aguiar, por exemplo. Uhum. E as memórias Não, dele entendi. Tá. começassem a revelar sobre o Dalmo. Será que ele ia odiar o Dalmo? Justo. Ia ser interessante ver essa dinâmica. Porque, pô, foi muita coincidência o Abelha ter escolhido o Dalmo, velho. Uhum. E ser justamente o Dalmo ter tanta conexão com o Tuco. Assim, o Selbit disse, eu não sei se foi lá no vídeo dos Bast Boys, eu não lembro aonde. Mas ele chegou a comentar em algum lugar de que alguns, ele não tinha como ter certeza, mas alguns ele acreditava já que ia acontecer. Ele disse que o Abelha escolheu o Dalma era algo para ele, era óbvio que ia acontecer. Mas acho que ele disse que a dúvida dele era sobre Jai e Aguiar, que inclusive teve um problema, né? Teve um conflito. Teve um conflito de intenção ali. Mas a boa parte dele, mais que não tinha como ele ter certeza, ele já tinha. Ele tinha uma probabilidade alta ali que ele já sabia o que ia acontecer. Às vezes foi pensando nisso, de que ele fez a lore aí do Tu. Provavelmente ele já imaginava que o Abelha ia escolher o Dalmo e que a Gabi ia escolher Joy. Uhum.
É muito interessante. Ele parece ser um personagem muito interessante de entender, né? O cara curte gameplay. É por isso que ele ficava falando várias vezes de gameplay, né? Era o foreshadowing Não, supremo, velho. não era o Abelha, era o Dalmo mesmo falando. Ele perguntou pro Pomba se ele jogava Fortnite, né? Perguntou pro Franco que ele jogava. O Franco disse que jogava, acho que era Guitar Villain, né? Aham. Então era coisa do personagem dele. Mano, o Abelha sabia completamente o que ele tava fazendo. O Abelha Sprint, um dos melhores jogadores dessa mesa. E falei, tô leve. Não. Foda. Foda. Algo a comentar sobre o O Tuco? cara, mano, o cara tava mó tempão soltando foreshadowing supremo, Com velho. certeza. Mas ele cometeu um erro, que foi morrer antes de usar Rubra. Putz. Muito triste. Muito triste. Não tinha como ele prever que ele ia morrer, né? Mas faltou. Falei, quando ele morreu, já lembraram do Ale, né? Começaram a latir já. É foda, né? É foda. Algo a dizer sobre o Tuco? Que cara. Perfeito. Nós vamos então aqui para a letra da música. Uma música que ainda sem nome, também não decidi pensar no nome pra ela. Mas é uma música que a galera cantou no fim desse episódio. Música especial. Lembrando que eu tava desde o começo falando que a galera ia participar. Eu achava que ia ser uma jogadora, não foi. Mas tudo bem. Ela foi a voz outside da Cindy, né? A dubladora da Cindy oficial. E foi confirmado que a Cindy cantou essa música. A galera mesmo confirmou isso. E é uma curiosidade sobre essa música de que nela, se você prestar atenção, apenas é possível ouvir bateria e baixo sendo tocados. Nenhuma guitarra, nenhum guitar. Pois é, Tristeza, né? tristeza. E o Caio não chega a cantar também, né? Mas tudo Não, bem. é que o Caio é mais do rock, né? Tipo, ele É. Então a gente vai ver aqui um pouquinho da letra. A letra tem um. Já deu uma lida nela, ela tem umas coisas interessantes aqui, bem tristes até. Então vamos por. Como é que é? Parte por parte, assim. Entendeu? Uhum. Então vai lá. A dor Primeira parte. corrompe e afunda os olhos. Com culpa te lembro e treme meus ossos. O que eu não faria pra mudar, o último palco fez te levar. Muito bom isso aqui. Pra mim, só o último palco fez te levar. Acredito que ela esteja falando do. Quando eles tocaram o portal, né? Abriu o portal. É o que eu consigo entender. E aqui só tristeza, né? O que você acha? Não concordo, me lembro do último show que eles fizeram. Todos juntos. O último show. Próximo. Nenhuma máscara do mundo vai cobrir esse vazio que a tua falta vai nos deixar. Queimando tudo ao redor, sem nada escapar, e já não sobra ar para poder respirar. Nenhuma Claramente, máscara. do meu menino Claramente. Franco. Calma. Calma. Nenhuma máscara do mundo, né? Falando de máscara, que eles são mascarados também, né? E aí, realmente, queimando. Está falando do Franco. Que ele, né, o pirotécnico ali, vai queimar tudo. E é interessante falar, não sobra ar para poder respirar, porque quando queima, né, vai queimando o oxigênio, né? Se não Sim, tiver ar, não tem como ter fogo. Sem, sem fogo significa que não tem ar, então não tem como respirar. Entendeu? coitado do menino Franco, né? Mas o Franco não é o único citado aqui. As Seguinte, correntes afundam na pele, só nos resta vermelho e passado. Correntes. É sempre bom quando Correntes é citado, mas também muito, muito melancólico essa parte. E a última linha, que repete um pouco de uma linha, mas altera também. Nenhum silêncio do mundo vai cobrir esse vazio que a tua falta vai deixar. E o destino para tudo que existe é decair, e já não existem notas que eu possa tocar. Silêncio. E até eu acho que de destino, né? Por conta. Não sei. Por conta do que o Ale fazia, né? Com. Lendo a mão.
Claramente é sobre o Ale aqui, né? O Ale não fala muito, então silêncio, um negócio do destino. Ele vai falando as coisas lendo a mão. E já não existem notas que eu possa tocar. Muito melancólica essa música, mas muito boa também. A galera mandou muito aqui cantando. Eu não sei quem fez a letra, né? Eu não sei se tá escrito lá nos créditos. Não cheguei a perceber isso. Mas é muito boa. O que você acha? Algo a mais a comentar? Eu gosto da música, mas nada se compara ao Banho de Sangue, que é a melhor música de Ordem Paranormal. Perfeito. Percebi que, né, ninguém se segurou aqui pra fazer a letra, a galera não segurou pra cantar. Mas, falando em segurar, a gente tá segurando um tema aqui. O sacrifício dos vampiros. Que, no final desse episódio, depois dessa música, foi mostrado meio que uma cena pós-crédito, dando um zoom na igreja. E a gente vê simplesmente essa coisa aqui dentro da igreja. E só comentando um pouco sobre essa cena, é dentro da igreja mesmo, e analisando um pouco do que tem lá na igreja, tem uma estátua, que provavelmente é do Serafim Vermelho, endiabrado, porque tem a cabeça aqui, porque ele tá sem cabeça aqui, mas a cabeça tá no chão, sei lá, quebrou, acontece, né? E é ele, é o Serafim Vermelho endiabrado. Então, acredito que seja uma igreja feita no nome dele, né? Em devoção a ele. E aí a gente tem isso aqui, o que que é isso aqui? A Dama de Ferro Pra que serve uma dama de ferro? é pra torturar as pessoas, né? A Dama de Ferro dele Não. lá dentro do interior dela tá cheio de espinho. Aí a Uhum. pessoa entra lá, fecha, e aí ela fica toda espetada lá dentro. É interessante também quando essa cena tá rolando, a gente consegue ouvir umas batidas, como se alguém tivesse lá dentro tentando sair. Eu anotei aqui som de batidas, acho que toca umas 4 vezes som de batidas. E eu sei quem é Acredito. que tá lá, hein? Calma. Acredito que esteja vindo daqui de dentro, né? Esse som de batidas. E a gente tem uma listinha aqui. Essa listinha é uma listinha que já estava há bastante tempo aqui. Acho que antes da gente conhecer o Nando, a gente chutou alguns possíveis sacrifícios. O Serafim Vermelho já não acho mais, acho difícil ser. Alice também acho que não vai ser. O marido da Alice nunca se sabe, né? O homem tá desaparecido, às vezes é um velho que tá ali dentro, né? Não temos, não temos nenhum velho aqui, né? Acho que tá precisando ter, né? Não? Talvez. Talvez. Cara bem velho. O Ricardo, a gente diz, né, por conta do sobrenome, que é o Ricardo Rocha Rodrigues, que o Caíto Rocha talvez seja parente ou algo assim. O Caíto não deu, até o momento ele não deu a entender que tinha um irmão ou algum outro parente assim que possa lembrar o Ricardo, só citou os pais dele. Então, sei lá, eu acho que descarta o Ricardo. Os irmãos Davo, quando a gente citou eles aqui como possíveis sacrifícios, a gente já dizia que era uma chance muito pequena. Mas agora o pessoal grudou em um nome. Este nome é Kian. O que você acha disso, Luizão? Bom, a primeira Vai lá. vez que eu vi falarem de Kian ser o cara que tá dentro da Dama de Ferro ali, sendo um sacrifício dos vampiros, eu pensei, nossa, meu Deus, não faz o menor sentido. Mas aí o tempo passou e eu olhei com novos olhos pra isso. E parei um pouco pra pensar e, sim, até que faz um pouco de sentido ser Mas Kian que tá ali. por que o pessoal tá falando que é o Kian? Explica isso aí pra nós. Então, mano, pensa assim, aconteceu Calamidade Parte 2, beleza? Aí Aconteceu? Kian... Não, calma, perdão. Aconteceu Calamidade Parte 1. Ah, tá. Aí lá no último episódio, teve toda aquela cutscene lá muito foda do Kian, acorrentado, numa sala de conhecimento lá, foda. Aí beleza. Aí apareceu o Henry, ou melhor dizendo, o Diabo. E aí ele falou, vamos fazer um pacto. Pensa assim, se Kian fez um pacto pra sair dali, é...
Porque o diabo é de sangue e essa era de conhecimento. Então o diabo tava um pouco se fudendo pra aquilo ali. Ele fazia o que ele bem entende. Aí ele fez um pacto com o Kian, aí ele teve que entrar no corpo do Kian pra tirar o Kian dali, né? E aí Kian logo virou um receptáculo, né? Até porque Kian também é um marcado. Justo. Então, dá pra se dizer que Kian virou um receptáculo do diabo. E como consequência disso, ele teria vindo para Nexatomb. Uhum. E a Dama de Ferro, bom, tecnicamente seria de aspas de sangue, né? Provavelmente. Então, Uhum. é uma das maneiras de aprisionar o Kian ali, por exemplo. Sangue bate conhecimento, né? É, pois é. Então, É... tem esse rolê aí. Aí, o que que o diabo queria em troca, já é outro papo. Porque o que o Kian queria, com certeza, era sair dali, né? Ou ele pediria É, pra sair dali. Sim, ele quer muito mais coisas do que isso. Mas pra isso ele precisava sair dali. E o diabo provavelmente sabia disso. E aí foi dali que ele foi tirar satisfação, né? pois é. É assim, gosto muito dessa ideia de ser o Kian, não vou te mentir. Mas isso implica de que ou o Henry ou o Kian vão morrer aqui. Se Pois outra é. coisa que a gente não sabe não acontecer. E isso é um problema enorme pra Ordem que ia morrer num spin-off assim, né? Não querendo diminuir os spin-offs, mas o Kian não é vilão de spin-off. Mas é por isso que eu pensei em outra coisa, mais além. Hum, vamos lá. Pode vir. Não é o Kian que tá aqui dentro. E não importa quem tá aqui dentro, na verdade. Porque o estigma tá na Dama de Ferro. Pensa, Justo. quando aconteceu o primeiro sacrifício, uma pessoa sumiu. Foi a Arpia, Uhum. certo? E se os vampiros pegaram a Arpia Hum, para colocar aqui dentro da Dama de Ferro? Porque a Dama de Ferro, na verdade, ela, digamos que se alimenta de pessoas para servir como se fosse uma espécie de sacrifício temporário. E eles têm que ficar colocando pessoas aqui, porque senão, entre aspas, o sacrifício vai morrer, que seria a Dama de Ferro. Ela se alimenta do sangue. Ah, interessante. Só Porque um se for adendo. pra pensar nisso, Hum, às vezes a pessoa que tá aqui dentro é o Arpia. O Arpia não, o Pomba, agora. agora seria o Pomba, né? Se os vampiros, se foram os vampiros que pegaram ele, Porque é não muito ele jogou. estranho a marca do estigma estar na Dama de Ferro. Assim, é isso que eu ia falar, um adendo de que eu acho que não é muito estranho a marca estar aqui, porque o que dá a entender é que se você tentar tapar o estigma de qualquer forma, mesmo sendo algo de metal, né, porque a gente viu só com tecido, mas mesmo sendo algo de metal, eu acho que ele ia ficar pra, pra fora mesmo assim, ele ia brilhar pra fora, independente de qual material fosse, entendeu? Mas pode ser o estigma na Dama de Ferro de qualquer jeito. Mas se não for, ainda faria sentido, entendeu? Então, eu Se acho for muito só a estranho. cabeça de quem tá ali. Ou seja, a gente já sabe que tá na testa, né? O estigma. Pois é, Então cai isso é fixo aí mais na uma coisa testa, né? estranha, né? Porque se ele tá na testa. Porque até então a gente não tinha visto duas pessoas com uma marca de estigma no mesmo local. Vimos sim. Vimos onde? O Miasma e o Henry. Ah, mas o miasma vai tá mais na parte superior das costas. O Não doente sei tá dizer. mais pra baixo. Não sei dizer. Mas realmente, a Suelen tava na bochecha. E o Kaito e esse daqui na testa, né? Esqueci agora o É, nome eu, do eu cara. não acho que. E o Nando no peito. Pra mim, eu acho, eu espero que seja isso. De que a Dama de Ferro tem um estigma. E aí, os vampiros têm que pegar essas pessoas pra ficar colocando dentro da Dama de Ferro. Pra eles não perderem o sacrifício deles. Hum, Pode ser também. Achei interessante a mecânica. Até que faz muito sentido, né? Porque a pessoa vai ficar sentindo dor constante ali dentro. E os vampiros são muito disso, né? De ficar sentindo essa dor constante. Uhum. Eu digo que assim, no fundo, eu não quero que seja o Kian, mas não nego que seria muito maneiro.
E descartando o Kian, eu simplesmente não tenho ideia. Eu acho que é mais um personagem que a gente não conhece. Mas, né, o Kaito, mais que a gente não conhecia ele, é um que teve indícios, né? Não temos indícios de quem seria aqui também. Ah, é verdade. Acabei de pensar nisso. O Kaito, ele disse que, sei lá, se os pais dele ganhassem o Hexatomb, eles iam desejar que ele sumisse, ou algo assim, que eles não se importam com ele e tal. Mas se parar pra pensar, tinha um cartaz de procurado do Kaito, né? Ou seja, Pois é. alguém estava procurando ele. Ou seja, papinho de adolescente. É. É foda. Acontece. E lembrando que o estigma, né, das intenções lá, que a gente já falou alguns episódios atrás, tá conectado a esse sacrifício, é o estímulo do amor, né? Ou é o estigma, não, é o sentimento do amor com essa intenção aqui, né? Que é. Isso. Carrega o fardo daquele sucumbido em teu amparo. E esse aqui é um bem difícil de tentar acertar o que que é. Mas esse aqui é difícil justamente porque parece óbvio. Que é se tornar um sacrifício de alguma forma. E isso é um problema. Fazer isso é um problema enorme, né? Você se tornar um sacrifício, ganhar um bônus, né? É perigoso, velho. Mas pode Tem que ser ser, um bônus muito talvez, foda. sei lá, pode não envolver sacrifício, pode ser algo mais simples. Tomar um dano que alguém ia tomar. Não sei, tipo, como se você fosse sacrificar. Esse aqui é bem difícil de dizer, mano. O que você acha que é? Mano, assim, acho que a coisa mais provável de ser mesmo é se tornar um sacrifício, mano. Mas isso é um problema. Sim, é um pouquinho problema, mas, tipo, pensa assim, pra isso acontecer, não necessariamente você precisaria matar o seu sacrifício, é só você matar um outro sacrifício de dia. Mas aí você teria 2 sacrifícios na sua equipe. Pois é, isso é bizarro, né, pensar isso. Cara, 2 sacrifícios na mesma equipe. E na verdade você meio que seria o sacrifício da outra equipe, né? Então você ia deixar de participar de ser dessa sua equipe. Nossa, que possibilidade, Então, nossa. por isso que isso causa um problema. Realmente, eu concordo pra você que parece muito que é isso. Mas é um problema enorme se fosse isso. Porque eles iam ter que matar, sei lá, o Henry, o Kaito ou esse daqui. Mas aí, se eles matassem o Kaito, por exemplo, de dia, é que tem que matar esse cara aqui, né? Então tem que matar esse cara pra liberar isso daí. Aí eles teriam que matar o Kaito de dia, por exemplo, sei lá, Kemi mata o Kaito de dia. E aí ela cumpre a intenção. Parabéns, ganhou o bônus. Mas virou o sacrifício. E agora ela é o sacrifício dos psicoleiros. E Ah, a aí? Kemi não ia achar isso tão ruim, eu acho. Quê? A Kemi não ia achar isso tão ruim, eu acho. Você tem um ponto. Tem um ponto. Até Mas porque a gente não realmente, sabe ao certo se o sacrifício vai. O último sacrifício vai de fato morrer. tem isso aí também. Mas ainda assim, isso implica que o Henry morreria. Ou talvez, se fosse. Que alguém. Isso aqui dá ruim, porque se um jogador cumprir isso daqui, algum jogador vai morrer, entendeu? Porque a gente não sabe ainda se tem como, acredito que não, tirar o estigma de alguém sem envolver morte. Entendeu? Sem essa pessoa morrer. Se você pegou o estigma é um alvo. Você morre. Você vai morrer em algum momento, a não ser que você seja o último, né? Porque a gente não sabe como funciona. Aham. É. Mas tirando isso, ter um estigma igual morte. Você vai morrer em Morte algum momento. inevitável. Já vou puxar aqui do que está por vir também. Você acha que pode ser alguém. Alguém que a gente já viu, sei lá, às vezes é o Jeremias. Não, eu acho que. Eu Acho tô que é. brincando. Acho que é. O cara das Tirando, paçoca. tirando Kian, Tô lançando os Mad Max aqui. eu gosto muito de acreditar no que eu falei aí, de É a que. Dani. É verdade, a Dani sumiu! É verdade! Ó,
Eu quero acreditar no fato de que a dama tem o estigma e não importa quem tá lá dentro. Só precisa ter alguém lá dentro sofrendo. Pode ser que é. Até porque tem um rolê de que eles não levariam a Dama de Ferro com eles, né? Os vampiros. Tá, os coraças levaram o carro pelo portal. Mas os vampiros teriam levado a Dama de Ferro, será? Você acredita nisso? Não, se bem Muito que às improvável. vezes. Às vezes é uma possibilidade. Mas não sei. Acho um pouco improvável, mas não tanto assim. É. Então, tipo, o que eu tô querendo dizer é que talvez a Dama de Ferro já. Ela estava aí. Na igreja. Aí eles estão usando ela. Isso pode indicar, se isso for verdade, que ela realmente tem algum efeito desse aí. Às vezes, realmente, ela tem vida de E alguma pensa assim, forma e ela tem um estigma. qual é o sentido deles pegarem o sacrifício deles? Tem que ficar vivo e colocar numa fucking dama de ferro pra ele te fuder. Hum. Ah, Não faz tá, muito entendi. sentido. É que é tortura, né? Não, mas aí ele lentamente estaria morrendo. É. Não, você falou um Não faz negócio aí muito mesmo. sentido. Você falou um negócio aí. Às vezes ele também daria um jeito de se matar, igual o Kaito fica falando que vai fazer. Mesmo seja Pois de um é, jeito horroroso. é muito perigoso. É, você tem um ponto. Eles Por não isso têm que. como impedir ele de morrer, principalmente fazendo assim, né? É, É, por às isso que eu vezes acho que o essa dama de estigma ferro aí é esconde da algo. dama. Ou eles convenceram o cara de não morrer, Nossa, sabe? mas aí Sei lá, é meio você vai ter um foda, né? desejo. Você vai ficar quietinho aí e vai ter um desejo no final, Se viu? não o sacrifício chega ali e vê, mano, 5 brother, e não é normal, mano. Entre todas as equipes são os 5 brother mais, mano, tenebrosos, assim, velho. Uhum. Literalmente monstros. É. Bom, eu simplesmente não tenho ideia, eu não consigo criar uma teoria sobre isso aqui. É, isso aqui é o bagulho mais. Desde o início, assim, quando apresentaram essa imagem aqui, né? Já era misterioso, imagina agora vendo o que a imagem é, né? Só que anda, será? Será que ele é capaz de andar com isso daqui? Não, né? Acho que não. Tanto é que lembra que na imagem do ritual de Hexatombe, né, o símbolo, tem uma bolinha, né? Ah, é verdade, ele é o Cabolinha. Às vezes é porque ele é diferente de fato. Justo. O que você acha que vai acontecer nesse próximo episódio? Você acha que ele vai ser um episódio um dia inteiro, onde no fim tem que morrer um sacrifício, ou vai ser meio-dia? Eles vão dormir, né? Ou não, às vezes eles acabam nem dormindo, mas acredito que vão. E aí vão acordar, vão atrás do pomba, às vezes indo pro mercado, sei lá, e aí vai tá, Pensar. começar a Assim, anoitecer e vai acabar o episódio. só falta um lugar pra eles irem, que é o bunker. Uhum, que é o E o bunker. bunker fica bem perto da igreja, né? Uhum. Então, às vezes, tem grandes chances. Tem mais chance desse episódio ser um dia completo, dia e noite, do que o ser um dia inteiro. A não ser que eles enrolem muito. Eles podem usar a torre, né? Que eles têm a casinha lá pra adquirir alguma informação, né? Ah, Eu só lembrei disso, praticamente, só lembrei. mas é que assim, tem 3 equipes no jogo. Uhum. E duas, que é os assassinos pistoleiros, estão fechados. Só sobra os vampiros. E os vampiros não vão É, sair de dia, a princípio. com certeza. Eu não sei dizer realmente se vai durar é difícil prever isso, mas o que eu acho que pode acontecer é porque eles têm um carro agora. Então, com certeza eles vão pro bunker e possivelmente eles vão chegar na conclusão que foi o Giovanni. Talvez alguém faça um teste de investigação ali e descubra que aquelas garras são da garra do Arpia lá, aqueles arranhões. E aí vão querer ir atrás do Giovanni. Talvez eles se separem, ou talvez vão todos juntos. Tipo, primeiro vão no bunker, depois a gente vai no mercadinho. Ou o contrário. Aí, dependendo do que acontecer nesses dois lugares, às vezes tem umas lutas muito demoradas, ou alguma coisa muito demorada que aconteça, às vezes acontece um encontro com um dos vampiros no meio do caminho. Pode ser que dure meio-dia só. Quando começar a anoitecer, vai acabar o episódio e vai começar.
a guerra. Até porque eles ainda vão ter que ir aos Psicoleira pra fazer esse plano, né? Se isso acontecer, o próximo episódio vai começar mais ou menos como esse aconteceu, só que mais rápido. Vai começar já na treta, entendeu? Mas Então sabe o esse que eu acho? esse próximo episódio acabe quando a treta dos vampiros começar, e aí o próximo comece já no meio da treta, entendeu? Aham. Ou o Assim, episódio inteiro até matar algum sacrifício. se a gente for parar pra pensar, eles só vão ter um lugar novo pra visitar. Uhum, que é o Aí tá, bunker. 2 horinhas no máximo, no máximo, pra eles fazerem todo esse rolê do bunker. Tipo, Hum. começou o episódio, eles vão estar discutindo na casa, vão discutir um tempo. Aí vão pro bunker. Aí vão, sei lá, fazer o que lá no bunker. Depois de dormir, provavelmente. Esse é o problema. Será que eles vão dormir ou eles vão entrar em desespero atrás do Pomba? Então, velho. Talvez o céu te dê indícios assim que é melhor dormir, mas ainda assim. Sei lá, mano. O moleque sumiu. A Kenny, por exemplo, não vai conseguir dormir. Mas eu acho que tem grandes Acredita. chances de já acontecer um combate contra os vampiros nesse episódio. Mas você diz, tipo, o combate ou Ou um combate. combate? O combate acontecer nesse episódio. É. Então Porque esse assim, episódio não tem acabar com o muito. sacrifício morrendo. Sim. Até o fim Porque, desse próximo porque eu episódio acho vai que não morrer tem alguém. muito mais pra onde ir agora, velho. Eles já exploraram boa parte do que tinha pra explorar. Uhum. Eles já têm uma aliança fechada com os psicodeira. O Tudo, problema é que a mano, gente tudo não sabe. parece, tudo parece levar a um combate. A gente não sabe o que a busca do Pomba pode resultar. A gente não tem ideia. Pode. Aonde. Assim, a gente tem ideia de onde ele pode estar, mas a gente não sabe como vai funcionar essa busca dele. E isso pode demorar muito, né? Uhum. Até o bunker às vezes tem 50 zumbis de sangue lá. Às vezes tem uma pessoa lá, algum sobrevivente de outro hexatão também, e aí isso faz alongar o episódio. Não falando que isso ia ser ruim. A gente só tentando chutar o que pode ser que aconteça. E vale Porque lembrar que pra a luta gente quer contra os ver vampiros morte. é bem provável que eles usem a lamparina do Cristino, né? Pra chamar ele. Ah, é verdade. Assim, eu acho. Acho que. Por mais que ainda é difícil dizer quase certeza, né? Mas eu acho que a chance é maior pra mim. Que a chance é um pouco maior de. Parece que está bem parecido, mas é um pouco maior de ser. Do episódio acabar quando começar a ficar de noite. Porque eu acho que eles vão pro bunker, vão pro mercado e vão pros psicoleira. Aí vai acontecer as coisas desses 3 lugares. Do bunker, sei lá o que pode ter lá dentro. Pode ter o Giovanni, sei lá, tá todo mundo lá. Aí o mercadinho também pode ter o Giovanni lá, e o Pomba. É, e aí no. E aí no Psicoleira eles vão lá pra tentar fazer um plano contra os vampiros. E aí acaba o episódio, anoitecendo, ou pouco depois de anoitecer. E aí o seguinte vai ser a luta em si dos vampiros. Não, O que eu acho que a chance é um pouco maior de acontecer. não, sim. E também E. acho que os vampiros podem, se o Arpia estiver vivo, usar ele de alguma forma. Às vezes o Arpia aparece ali do nada, não sei. Às vezes Sabe, foi o Arpia que caçou o Pomba, mas ele estava sendo controlado pelos vampiros de alguma forma. Eu não tinha pensado nessa possibilidade de ele estar sendo controlado. Às o vezes. foda disso, mano. É porque assim, É. se for acontecer o combate com o vampiro, com os psicodeira e os assassinos, armando o plano certinho, o Kaito vai querer que alguém fique lá pra proteger ele, porque ele é um bosta. Nossa, aí você falou, E, mano. e Caíto aí, vai mano, querer. ele vai ser uma merda. Porque, na minha opinião, eu acho que o Eloy vai pensar, vai olhar pro Kaito e falar: pau no seu cu. Aí o Caíto se mata. Aí, Ainda problema do tem Kaito. que. Eu errei, a skill dele não era se matar, mas. E ele também não tem mais bala, né? Então acho que ele não vai acabar se matando mais. Acho que ele perdeu É. esse poder aí. E o único jeito dele se matar é de uma forma bem dolorosa, né? Que é tipo, pegar a cabeça dele e Ele bater nos espinhos. ele não vai E eu acho querer que ele não isso. vai ter coragem pra fazer isso. Só que a gente tem outro problema. E o Henry quer muito matar o Caíto agora. Também. Mas eu acho que o Henry vai se controlar. Pode ser que ele se controle. Eu acho que Mas ele vai é querer um dos matar ele conflitos. assim. Um dos conflitos que pode acontecer no episódio. Ele falar, mano, eu quero matar o bosta, mano. E aí? Vamos lá. Mas eu acho que os outros vão pensar melhor, né? Vão falar, calma aí, o vampiro. Depois não deixa você matar. Depois você saboreia o sangue dele.
É isso que eu acho que vai acontecer. Não tem mais nada a dizer. Também não. Você disse tudo o que você tinha pensado em dizer? Disse, consegui. Perfeito. Então é o Kian mesmo, né? É o que é, né? O que é. Que faria sentido numa temporada também de conhecimento, né? Pois é. Mas principalmente sangue. É sangue, conhecimento, asterístico. Sangue, Por, conhecimento e asterisco. por algum motivo, mano. O conhecimento tá complicado. Mas isso. Algo a falar antes da gente finalizar? Que. Que Amy e Eloy vão sair vivos da Hexatome. Ah, não vai. Bom, esse aqui é o nosso 7º episódio, né? A gente tem outros 6 episódios dessa teorias, onde a gente fala um monte de baboseira igual esse aqui. Esse aqui teve poucas teorias, né? Porque a gente não tem tantas novas informações, mas a gente conseguiu dar uma enrolada, né? Falando umas coisas muito loucas. E eu recomendo, né? Sempre bom dizer, recomendo principalmente o episódio 3 de Hexa Teorias, porque lá a gente, que é o maior, e a gente fala muito sobre Tenebris, fala muito sobre o passado do Henry. Pra você que tá confuso sobre, nossa, por que o Henry achou familiar o circo? A gente comenta tudo lá, a gente já falou um pouco aqui, mas a gente passa todas as informações, sei lá, coisa de calamidade e tal. Tá tudo lá. E é isso aí, Ana. Se quiser dar o like também, ia gostar, recomendar pros amiguinhos, né, Luizão? Pois é, mano. E inclusive. E do nada.